Então, imaginemos a seguinte cena. A gente entra num carro estacionado na garagem, certo? Certo, aquele cheirinho de carro novo. Exato. Aí a gente liga o ar-condicionado, coloca aquela música intensamente inspiradora tocando no volume máximo, ajusta o GPS para o destino dos sonhos e fecha os olhos. O cenário perfeito para relaxar. Totalmente. A mente começa a visualizar a praia, o vento no rosto, aquela chegada triunfal. Visualizamos com toda a força do universo. Mas tem um detalhe. Qual? Em momento algum, nós giramos a chave na ignição. E muito menos pisamos no acelerador. Ah, bom. Aí o carro não vai sair do lugar mesmo, por mais intensa e vibrante que seja essa visualização, né? É exatamente assim que a esmagadora maioria tenta mudar de vida, sabe? E é por isso que a nossa análise de hoje é um verdadeiro soco no estômago. Sem dúvida. Nós vamos mergulhar num documento extremamente incisivo chamado Lei da Atração Sem Ilusão. A missão desta nossa exploração é justamente arrancar aquela camada grossa de mágica, de fantasia e de, tipo, universo agindo como garçom. Essa ideia que engoliu o conceito ao longo das décadas. Nós vamos examinar a realidade pragmática e a biologia nua e crua por trás das nossas decisões. Certo. Vamos desempacotar isso, porque o texto traz um aviso brutal logo na primeira página, sabe? É um aviso bem direto. Muito direto. Ele diz que se a expectativa de quem está ouvindo é encontrar um milagre ou um atalho celestial, esse conteúdo simplesmente não serve. É um balde de água gelada. Mas é um balde absolutamente necessário? O mundo moderno criou uma indústria multibilionária baseada na premissa de que o esforço pode ser tipo terceirizado para o cosmos. Aquela ideia de buscar a pílula dourada, né? Exato. O famoso atalho vibracional. O que este material faz é devolver a responsabilidade para o único lugar onde ela tem poder real de transformar a matéria, que é a atitude humana. E para entender essa mecânica da realidade, a primeira coisa a ser desconstruída é justamente aquele mito popular que dominou livros e documentários recentes, certo? Isso. O mito que diz, olha, pense positivo, peça e apenas espere. Nossa, o documento contrasta isso de forma impiedosa. Ele argumenta que pensamento sem atitude é apenas uma fuga psicológica. E a frase usada no texto para resumir isso é cortante. Eles dizem literalmente, fantasia não paga boleto. É uma frase brutal. Confesso que, como leitora, no início me causou um certo desconforto e até uma resistência, sabe? É normal. A gente ouve o contrário a vida toda. Exatamente. Nós ouvimos o tempo todo, de diversas fontes, aquela máxima de que pensamentos se tornam coisas. A cultura pop vende que a mente atrai a realidade. Sim, o tempo todo. Então, se o pensamento por si só não atrai a conta bancária cheia ou o emprego dos sonhos, qual é exatamente o papel da mente nessa equação toda? O material não descarta a mente, não é? Não de forma alguma. O texto não descarta a mente, mas ele redefine a sua função. Ele tira a mente da cadeira de imã mágico e a coloca na cadeira de diretora de operações. Diretora de operações, gostei disso. A verdadeira regra do jogo, a mecânica real que o documento expõe lá no capítulo 1, é que a lei da atração na prática é uma lei de foco. Foco. Exato, e não existe nada de esotérico nisso. O processo segue uma cadeia de eventos bem lógica e biológica que começa no foco. Aquilo em que focamos a nossa atenção, nós invariavelmente reforçamos no nosso dia a dia. Tá. E esse reforço leva a quê? Esse reforço constante se cristaliza, tornando-se um padrão de comportamento. E é esse padrão repetido que, inevitavelmente, gera o resultado. Então a equação é foco, que gera reforço, que cria o padrão, que entrega o resultado. Perfeito. Se a mente foca constantemente na falta, no medo, na sensação de que tudo vai dar errado, o reforço será buscar ameaças o tempo todo. O que faz o padrão ser de retração e defesa. Exatamente. E o resultado construirá uma vida limitada e cheia de muros. Sabe que isso explica muitos dos nossos ciclos de fracasso inexplicáveis? Explica muito. Porque quando as coisas dão errado repetidamente, a tendência natural é a gente culpar a má sorte ou achar que o universo está de castigo contra nós. E o que essa equação mostra é que não existe o universo punindo ninguém.
É apenas a repetição implacável de um padrão que nós mesmos reforçamos diariamente. O cosmos não está julgando o mérito de ninguém, né? Não mesmo. O cérebro está operando exatamente da maneira que foi programado para operar através da nossa própria repetição. E entender isso é profundamente libertador. Porque tira aquele peso do julgamento moral das nossas costas. Exato. A mente estabelece um mapa, sim, mas é a ação contínua que pavimenta a estrada real sob os nossos pés. Se o mapa que a mente segura aponta apenas para abismos e medos, os nossos pés vão instintivamente nos levar para longe das oportunidades. Construindo fortalezas de isolamento, né? É um mecanismo de sobrevivência, puro e simples. Totalmente biológico. Mas, espera um pouco. Se o grande vilão dessa história é o foco no medo e na falta, a solução mais lógica não seria justamente forçar um otimismo inabalável? É aí que muita gente se perde. Que a vida é perfeita. Afinal, ser um otimista cego não é biologicamente melhor do que ser um pessimista. O que é fascinante aqui é como a fonte disseca o perigo oculto por trás dessa positividade fabricada. Conta mais sobre isso. Nós entramos no território espinhoso do capítulo 2, a famosa positividade tóxica. Esperar que apenas a injeção de pensamentos felizes resolva os problemas práticos cria uma armadilha psicológica dificílima de escapar. Uma armadilha de falsa segurança? Exatamente. Em primeiro lugar, gera uma falsa sensação de dever cumprido. A mente sente que já fez o trabalho duro só por ter mentalizado o sucesso durante a meditação matinal. E aí a pessoa levanta da almofada achando que o dia tá ganho. E o que vem a seguir? Uma frustração devastadora, porque a conta bancária continua no vermelho e o ambiente físico ao redor não mudou 1 milímetro sequer. Nós caímos na armadilha de achar que a intenção substitui o suor. É uma espécie de anestesia coletiva, não é? A pessoa fica vibrando alto no quarto, mas o mundo lá fora continua exigindo uma atitude bem pragmática. E anestesia é o termo perfeito para isso, porque a positividade tóxica substitui a ação concreta, que geralmente é desconfortável, pela esperança passiva. E a esperança passiva é o adubo mais fértil que existe para procrastinação. Nossa, verdade. A gente justifica o imobilismo de hoje com a crença de que, se continuarmos acreditando o suficiente, o universo vai providenciar a solução amanhã. É uma fuga da dura realidade material. E muito elegantemente mascarada de evolução pessoal, né? Mascarada perfeitamente. Mas essa frustração crônica não é apenas um mau humor passageiro, sabe? O capítulo 3 do material nos leva para um nível quase neurológico. Sim, a parte da neurociência é incrível. Quando a esperança cega a falha e os problemas começam a se acumular, a mente entra em modo de escassez. Isso me chamou muita atenção como leitora, porque a autossabotagem deixa de ser uma falha de caráter e passa a ser uma questão biológica de como o nosso cérebro filtra o mundo. É que o cérebro humano é essencialmente uma máquina de conservação de energia e de proteção. Ele quer economizar bateria e nos manter vivos. Exato. Existe uma estrutura real no nosso tronco cerebral chamada Sistema de Ativação Reticular, o SAR. Ele age como o grande filtro da nossa atenção. Como assim um filtro? A cada segundo nós recebemos milhões de bits de informação visual e auditiva. Se o cérebro processasse tudo, nós enlouqueceríamos na mesma hora. Sobrecarga total de sistema. Isso. Então, esse sistema filtra o que entra na nossa consciência com base naquilo que consideramos importante. Se vivemos num padrão de escassez e defesa constante, nós programamos esse filtro para procurar leões na savana. Ele vai ativamente ignorar as possibilidades e as portas abertas. Sabe, lendo sobre esse sistema de ativação reticular, me ocorreu que ele funciona exatamente como o algoritmo de uma rede social moderna. Opa, como assim? É que, se nós clicamos em vídeos de tragédia e medo na rede social, o algoritmo entende que é isso que queremos consumir, né? E o nosso feed passa a mostrar apenas o lado terrível do mundo. Analogia cirúrgica. Se a mente está focada no medo, o algoritmo interno passa a ocultar as portas abertas. O nosso feed da vida real passa a mostrar apenas ameaças e riscos. É exatamente isso que acontece. Nós ficamos literalmente cegos para um contato profissional promissor ou para uma oportunidade de negócio, simplesmente porque o foco do algoritmo mental está em procurar a próxima catástrofe. E é por causa desse algoritmo viciado em ameaças que surgem os padrões de autossabotagem, especialmente naqueles momentos cruciais.
quando a gente está quase lá. Sim, quando estamos a um passo de conseguir algo bom, a mudança de status quo assusta o cérebro primitivo. A nossa mente prefere a miséria familiar ao sucesso desconhecido. Porque o desconhecido gasta muita energia e traz riscos imprevisíveis, né? Exato. Então, se o padrão de identidade construído ao longo dos anos é o da derrota, qualquer obstáculo minúsculo que apareça não é interpretado como um desafio a ser superado. Ele é interpretado pelo cérebro como uma prova definitiva de que não era para ser. A mente diz, viu, eu sabia que ia dar errado, melhor voltar pro sofá. A pessoa se derruba 1 centímetro antes da linha de chegada. E pior, ainda usa o tropeço para justificar a crença de que é uma vítima do destino. E assim o ciclo se retroalimenta. A mente encontra a justificativa perfeita para voltar à zona de conforto, consolidando ainda mais o padrão de escassez. E é por isso que mudar de vida não é uma questão de tentar pensar positivo, certo? É travar uma batalha diária contra a nossa própria biologia condicionada. Uma batalha dura. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque se o cérebro cai com tanta facilidade nessa armadilha da autossabotagem algorítmica e nós já estabelecemos que colar notas motivacionais no espelho não resolve o problema, como é que se quebra esse circuito fechado na prática da vida real? O capítulo 4 do texto nos introduz a uma virada de chave chamada foco na solução. E a premissa é de uma lógica brilhante. Qual é? Focar no problema e reclamar consome exatamente a mesma quantidade de energia mental vital que focar na solução. A diferença é que a reclamação faz o motor girar em falso até fundir. Focar na solução, por outro lado, engata a marcha e faz o cérebro procurar novos caminhos, certo? Isso mesmo. A energia atencional é um recurso muito finito. Quando despejamos essa energia na anatomia do problema, dissecando de quem é a culpa ou o quão injusto o mundo é, nós paralisamos o processo cognitivo criativo. Entendi. E mudar o foco para a solução exige um esforço bem deliberado de redirecionamento, não é? O material nos presenteia com um exercício prático de aplicação super imediata, que atua como um curto-circuito nesse padrão vitimista. Sim, o exercício propõe o seguinte: diante de uma crise ou de uma ansiedade paralisante, em vez de fazer perguntas inúteis como "por que isso sempre acontece comigo?" ou "quando as coisas vão melhorar?", nós devemos impor uma pausa brusca aos pensamentos Cortar o ciclo. e fazer uma única pergunta. Exato. E essa pergunta é simplesmente: o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? O impacto neurológico dessa pergunta é formidável. Ela corta as âncoras, corta o passado, que mora no porquê eu, e extermina a ansiedade do futuro, que vive no quando vai melhorar. E arrasta a consciência imediatamente para o presente. Absoluto, né? E para a zona de controle direto. A única dimensão que nós realmente controlamos é a ação imediata. Pode ser um movimento ridículo de tão pequeno. Pode ser enviar um único e-mail, organizar a mesa de trabalho ou apenas fazer uma respiração profunda. Zida pelo medo. Tira do banco do passageiro chorando e coloca as mãos de volta no volante. É uma retomada de controle. Eu entendo a força disso, mas confesso que esbarramos numa questão geracional complicada. Agir e fazer essa pergunta não é algo que acontece de forma natural no início, especialmente quando o corpo só quer desistir. E mudar essa postura levanta uma bandeira sobre o que é verdadeira reprogramação mental, lá no capítulo 6. O buraco é mais embaixo. Porque, pelo que a fonte demonstra, reprogramar a mente não é colocar um áudio subliminar para tocar enquanto se dorme. E a ideia de agir mesmo sem ter a menor vontade vai totalmente contra o que se prega hoje sobre precisar de uma motivação interna gigantesca ou de estar emocionalmente alinhado antes de tomar uma atitude. E esse é o grande mito da motivação contemporânea. Nós acreditamos que a emoção deve sempre preceder a ação, que precisamos sentir vontade de ir à academia para poder de fato ir. Nossa, sim. A gente fica esperando a vontade aparecer. O estudo desmistifica isso, mostrando que a verdadeira reprogramação acontece através do atrito, do desconforto de agir contra a própria vontade. O cérebro aprende muito mais rápido pelo que o corpo faz do que pelo que a mente teoriza. O documento traz o exemplo visceral da procrastinação. Sentir aquela força gravitacional puxando para a inércia e decidir de forma quase robótica e irracional levantar e fazer o que precisa ser feito. Esse único movimento de rebeldia contra o padrão quebra o circuito. É o equivalente a abrir aquela planilha do Excel que estamos evitando há dias, sabe?
Não precisamos ter vontade de preenchê-la, não precisamos nos sentir inspirados. Basta abrir a planilha. A ação, sem vontade, é simplesmente forçar o dedo a clicar no ícone e digitar o primeiro número, mesmo com o coração pedindo pelo amor de Deus para abrir o streaming de vídeo. Mas, com o tempo, o texto argumenta que essa repetição forçada vira naturalidade, correto? Correto. A nossa identidade muda de dentro para fora, sendo moldada pelas ações, não pelos desejos. A neurociência explica isso através da neuroplasticidade. Cada vez que agimos contra a inércia, é como se estivéssemos forçando uma nova corrente elétrica a passar por um caminho neural coberto de mato denso. Abrindo uma trilha na selva com um facão? No começo, o atrito é imenso, dói, cansa muito, mas a cada repetição, o cérebro começa a pavimentar esse novo caminho. Novas sinapses são formadas. O que antes exigia um esforço titânico de força de vontade, gradualmente se torna o padrão automático. Como o texto sabiamente resume, repetição vira identidade, e a identidade consolida o nosso destino. Se esperamos a vontade cair do céu para depois agir, passaremos a vida inteira na sala de espera. Na sala de espera, perfeitamente. O que nos conduz de forma brilhante à etapa mais pragmática da nossa análise. Porque a grande dúvida que fica é: como essa nova identidade, agora baseada em forçar a ação constante, se transforma naqueles resultados palpáveis que todos tentam atrair? É aí que entra a construção prática do capítulo 5. Isso, como a mágica abstrata se torna o tijolo material. O documento nos apresenta a cadeia do resultado, descrevendo 4 passos inegociáveis. E olha, não é um menu onde podemos escolher o que gostamos, tá? É uma sequência onde um passo não existe sem o oxigênio do anterior. E o primeiríssimo passo dessa engrenagem é, sem nenhuma surpresa, a ação. Mas o material faz um adendo crucial aqui. Qual o adendo? É o primeiro movimento, que será invariavelmente imperfeito, meio desajeitado, mas que precisa ser materializado de qualquer jeito. O perfeccionismo é frequentemente diagnosticado erroneamente como zelo. Sendo que, na maioria das vezes, é apenas procrastinação vestindo uma gravata bonita. Exatamente. O que o mundo exige não é o plano infalível, mas o movimento bruto inicial, a coragem de fazer mal feito da primeira vez. O que puxa imediatamente o segundo passo da cadeia, a experiência. Porque é a partir dessa ação imperfeita e atabalhoada que nós coletamos dados reais. Dados do mundo real, sim. A experiência não é o tempo de serviço. É o processo empírico de testar, errar espetacularmente, observar os escombros daquele erro e ajustar a rota para a próxima tentativa. Não se adquire experiência teorizando no plano das ideias. A inteligência teórica não sobrevive ao contato com a realidade sem a experiência. Só se aprende tomando chuva no campo de batalha. Adoro essa imagem, o que nos leva ao terceiro passo, que é talvez o maior destruidor de ilusões de todo o material: a oportunidade. A oportunidade. Há uma crença bem disseminada de que oportunidades são bênçãos flutuantes que pousam nos ombros dos mais puros de coração ou daqueles que visualizam melhor. Mas o documento nos sacode para a realidade. Portas só se abrem para quem está caminhando pelos corredores. A oportunidade nada mais é do que um encontro estatístico entre o acaso e o movimento contínuo. É física pura. Ficar parado meditando no quarto não gera atrito com a vida. De jeito nenhum. Oportunidade exige choque, esbarrar em pessoas, enviar propostas que serão rejeitadas, se expor ao julgamento. Quem está em movimento gera mais colisões, e algumas dessas colisões são as benditas oportunidades. E isso desemboca naturalmente no quarto e último passo, o resultado, que, visto por essa ótica de engenharia reversa, perde todo o misticismo. Fica super lógico. O resultado é a consequência matemática, fria e inescapável de quem inicia uma ação imperfeita, coleta experiência ajustando os erros e aproveita as colisões que o próprio movimento incessante gerou. É uma cadeia à prova de balas. É a desconstrução da sorte, mas manter esse motor girando, enfrentar a rejeição e continuar em movimento sem quebrar no meio do processo, exige uma estrutura forte. Uma fundação sólida, sem dúvida. E para isso, o material apresenta um conceito de fechamento formidável no capítulo 7, chamado a Tríade do Equilíbrio. Essa tríade comprova que apenas agir como uma máquina robótica não é suficiente no longo prazo. Assim como apenas pensar demais ou ser guiado só por variações de humor é uma receita para o desastre.
A construção sólida exige que o pensamento, a emoção e a ação operem em uma sincronia super fina. E essa engrenagem tripla me fascinou. O pensamento serve como o leme do navio, sabe? É ele que estabelece a direção e a estratégia. E isso, sem essa clareza mental, nós corremos o risco de gastar uma energia monstruosa remando em círculos. A emoção, por sua vez, entra como combustível na caldeira. É a paixão e a resiliência que dão energia para não abandonar o navio quando a tempestade aperta e a lógica manda desistir. E a ação é o motor. Exato, o motor que realmente faz as hélices girarem na água. E há uma citação no texto que eu fiz questão de transcrever palavra por palavra aqui, porque ela diagnostica de forma cirúrgica as armadilhas de quem tenta atalhar, ignorando um desses pilares. O texto afirma, e eu cito: pensar sem sentir esfria. Sentir sem agir paralisa. Agir sem pensar desperdiça. O equilíbrio é a vantagem. É uma obra-prima de síntese psicológica. Pensar sem sentir esfria diagnostica perfeitamente aquelas pessoas que têm planos de negócios maravilhosos desenhados em planilhas impecáveis. Mas que nunca saem da gaveta. Porque falta o fogo interno, a paixão para convencer os outros a embarcarem na ideia. E sentir sem agir paralisa descreve a tragédia moderna do visionário sonhador. Aquele que tem o peito ardendo por um propósito, sofre com a injustiça do mundo, mas fica eternamente estagnado pelo medo da crítica. Afogando-se no próprio potencial inexplorado. Por fim, agir sem pensar desperdiça é o retrato do indivíduo puramente reativo. O maratonista que corre a toda velocidade, suando a camisa, mas indo exatamente na direção oposta da linha de chegada. O verdadeiro impacto na realidade só ocorre quando esses três elementos estão alinhados e trabalhando juntos o tempo todo. Então, o que tudo isso significa para nós, na prática diária? Ao amarrar todas as pontas que desempacotamos aqui hoje, a conclusão inegável que este mergulho nos entrega é que a disciplina silenciosa e consistente vale infinitamente mais do que qualquer explosão de energia positiva passageira. O universo não tem funcionários fazendo hora extra para realizar caprichos mentais. Ficou escancarado que nós não atraímos aquilo que simplesmente desejamos com muita força. A vida é mais dura e, ao mesmo tempo, mais justa que isso. Nós construímos a nossa realidade a partir daquilo que repetimos incansavelmente, no tédio da rotina, dia após dia. O cosmos não opera um serviço de teleentrega para boas intenções. A verdadeira mudança, a alteração tangível do ambiente ao nosso redor, é um trabalho manual e totalmente intransferível. E o único fuso horário onde essa construção pode começar não é no próximo mês, sabe? Não é quando o alinhamento planetário for favorável. É literalmente agora. Essa urgência pragmática muda completamente as regras do jogo. E se nós conectarmos as peças estruturais de tudo o que foi analisado, se abraçarmos a verdade de que a nossa biologia aprende através do que o nosso corpo escuta e que a repetição cega consolida os nossos padrões e sela o nosso destino, isso levanta uma questão essencial para levarmos para o restante do dia. Uma provocação final, eu diria. Exato. Pensemos no seguinte: qual é aquele micro-hábito minúsculo, talvez tão invisível, que já fazemos no piloto automático, aquela meia hora rolando o feed antes de dormir, aquele pequeno adiamento da tarefa difícil, aquela reclamação matinal corriqueira? Qual é essa pequena ação inofensiva que estamos repetindo hoje? É uma ótima pergunta. Porque é exatamente esse pequeno tijolo invisível que está, neste exato momento, pavimentando em silêncio um futuro que, lá no fundo, nós absolutamente não desejamos habitar. Essa é a auditoria íntima e profunda que precisa ser feita nas nossas engrenagens ocultas assim que o nosso áudio chegar ao fim. Nossa, excelente reflexão para encerrar. Porque quando a poeira baixa e a vida real exige movimento, de muito pouco adianta possuir o mapa mais detalhado do mundo nas mãos, o tanque de combustível transbordando de emoção e o destino mais paradisíaco perfeitamente visualizado no centro da mente. A gente tem que ligar o carro. Exato! Se nós não tivermos a coragem bruta de girar a chave na ignição, pisar no acelerador e suportar os solavancos da estrada esburacada da realidade, o carro simplesmente não vai sair da garagem escurecida. E o futuro dos sonhos permanecerá sendo exatamente isso, apenas mais uma bela e inofensiva ilusão. Fica o convite para essa revisão de rota diária.
Até a nossa próxima exploração.